Boa noite, amada igreja do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus nesta noite, aqueles que nos assistem pela internet nesta noite, que Deus os abençoe no nome de Jesus, ao anjo da nossa igreja, pastor Afrânio, juntamente com pastora Nayuf, com certeza nesta noite estão também nos assistindo, é uma honra, varão de Deus, estar aqui para ministrar a palavra de Deus para essa igreja linda, para essa igreja bereana que a gente chega, treme quando sobe aqui neste altar. Mas Deus é poderoso para nos abençoar através da sua gloriosa palavra. Portanto, amada igreja do Senhor, abramos a palavra de Deus na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Primeira carta do apóstolo Paulo, capítulo 1, versículo 10. Peço que nesta noite nos faça esta leitura a nossa querida irmã Carla Lobato, e em seguida nosso irmão presbítero Luciano nos introduz em oração. Amém. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Glorificamos o Teu nome, ó Pai, te agradecemos pela oportunidade, cada vez mais, de estarmos aqui reunidos em congregação para aprendermos mais de Ti, para ouvirmos a Tua palavra doutrinária, para que nós sejamos, de uma vez mais, exortados, consolados e edificados, e nós estamos aqui com os corações abertos, prontos, ávidos para receber a Tua palavra, que o Senhor já colocou no coração do Teu servo, pastor Haroldo, para transmitir à Tua igreja, papai, que nós estejamos prontos para não apenas termos ouvintes, mas praticantes. Aleluia. E que esta palavra possa produzir na vida de cada um de nós frutos para a vida eterna. Muito obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Vou repetir a leitura. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Um texto bem conhecido da Igreja do Senhor Jesus, texto este que a Igreja do Senhor Jesus várias vezes já foi doutrinado, nosso pastor várias vezes já ministrou esse texto, doutrinando a Igreja do Senhor. E eu começo aqui falando que o apóstolo Paulo plantou a Igreja de Corinto no final da sua segunda viagem missionária. Paulo passou 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus na cidade de Corinto, e nesse tempo ele gerou esses crentes em Cristo. Depois, Paulo foi para a cidade de Éfeso, na Ásia Menor. De lá, Paulo mandou essa carta para a igreja de Corinto. Essa carta que Paulo escreveu aos Coríntios é a resposta de Paulo a uma consulta que a igreja fizera a ele. A problemática que a igreja estava vivendo chegou ao conhecimento de Paulo em Éfeso por intermédio de uma irmã da igreja de Corinto chamada Cloe. E quando Cloe visitou Paulo em Éfeso, ela levou a ele a informação de que na igreja de Corinto havia muita coisa que estava em desacordo com o que ele, Paulo, ensinara, pois havia divisões e contendas na igreja. Então Paulo escreve esta carta como que trazendo resposta e solução de Deus para os problemas que a igreja estava vivenciando. Geralmente, crentes de outros ministérios, crentes de outras igrejas locais, costumam fazer
esta pergunta: sua igreja vai bem? Como é que está a tua igreja? Ela vai bem? E esta pergunta simples e corriqueira é, na verdade, de difícil resposta. Para alguns, a igreja nunca está bem. Para outros, ela nunca vai mal. E, na verdade, igreja perfeita, só mesmo na glória. Pois todos que ainda militam na vida presente, enfrentam problemas, crises e contratempos que servem para o amadurecimento e despertamento de líderes e do povo de Deus como um todo. Agora, uma das questões mais desestabilizadoras nas igrejas hoje, e que certamente precisa de reflexão e orientação para a sua superação, é a divisão. É a contenda. E este problema existe na igreja desde o tempo da igreja primitiva. A Bíblia diz que não há nada novo debaixo do sol. Os crentes de Corinto deixaram a desejar de muitas maneiras, e a primeira coisa pela qual Paulo os chama à ordem foi a discórdia ou contenda. Contenda é uma realidade na igreja, porque o egoísmo e o pecado são realidades nos seres humanos, está intrínseca na natureza humana. Mas a palavra de Deus diz: andai no Espírito e jamais satisfareis os desejos da carne. Gálatas 5,16. E Romanos 6,14 diz: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Por causa de desavenças, por causa de contendas, o pai, o Senhor, é desonrado, o filho é envergonhado, seu povo é desmoralizado e desacreditado, e o mundo fica na descrença. Mas, escute, igrejas divididas, igrejas faccionadas, cheias de grupinhos, cheias de partidos e subpartidos, é de fácil percepção. E é bom dizer logo de início que não há nada de errado com opiniões divergentes ou diversidade na igreja. A diversidade é positiva na igreja, porém a divisão, a contenda é negativa. E Jesus afirmou: um reino dividido não subsistirá. E a palavra também diz em 1 Coríntios 12 que há várias diversidades de serviço, várias diversidades de ministérios. 1 Coríntios 11, de 11 a 13, peço que nesta noite minha esposa presbítera Neubis, está com Bíblia? Está, né? Graças a Deus. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente. Não. 1 Coríntios 1. Falei errado? Não. De 11 a 13. Acontece. 1 Coríntios 1, de 11 a 13. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Prefiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Fostes, porventura, batizado em nome de Paulo? Amém. Quando lemos a carta de Paulo aos Coríntios,
Um dos primeiros problemas verificados são as divisões de partidos naquela igreja. Qual era aí o primeiro grupo? Qual era aí o primeiro partido? Partido de Paulo. Era o grupo dos gentios. E Paulo pregava o fim da lei. E o segundo grupo, o segundo partido, era o de Apolo. Apolo era um judeu de Alexandria, todos nós sabemos. Alexandria, centro cultural e filosófico e intelectual. E os de Apolo estavam fazendo do cristianismo simplesmente filosofia de vida para debates retóricos. E o terceiro grupo era o de Cefas. Cefas, sabemos, era o nome judaico de Pedro. Eram judeus com um profundo apego legalista, que é também vista na carta aos Gálatas, a tal ponto que lá em Gálatas, Paulo repreendeu Pedro face a face, pois Pedro ali estava falando da lei, vivendo como um gentio e falando da lei, e Paulo veio e achou ele repreensível, falou assim: que é isso, meu amigo? Tu és judeu e quer viver como um gentio? Como é que você quer que o gentio vive como os judeus? E o repreendeu na frente de todos, face a face. Quarto grupo, era o grupo de Cristo. O grande defeito deste grupo não estava em dizer que pertencem a Cristo, mas em agir como se Cristo pertencesse somente a eles. Não, Cristo é nosso, não é de mais ninguém, só é nosso. Escute. Personalidades, métodos de pregação se tornam pontos de divisão. O apóstolo deixa bem claro que isso não era a vontade dele e muito menos a vontade de Cristo. E o versículo 10 e 11 diz: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe, de que há contendas entre vós. Depois de apontar o problema, Paulo roga aos irmãos que em nome de Jesus falem a mesma coisa. Na doutrina, na palavra, sabemos disso. E ele fala que não haja entre eles, entre vós, divisões. A palavra divisão, vamos colocar aqui, como que você pegar um tecido e rasgar esse tecido. Literalmente. O que Paulo estava dizendo é que havia na igreja algo como um tecido rasgado, partido ao meio. E era isso que eles estavam fazendo, rasgando a igreja. E o apóstolo Paulo ordena: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa e que não haja entre vós divisões. Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Versículo 11, pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contenda entre vós. Observe aí que Paulo cuida do assunto de forma transparente. Muitas vezes, quando queremos tratar dos problemas que surgem na igreja, não tratamos de maneira semelhante. Pelo amor de Deus, isso aqui não acontece aqui. E Paulo ficou sabendo das contendas na igreja. Paulo informou a igreja sobre o problema da igreja e também deu o nome
de quem lhe trouxe o problema. Paulo é específico quanto a informante e quanto à informação. Há pessoas e há igrejas que chegam à informação e quando vai tratar, olha, eu não posso falar quem é, eu não posso falar quem me falou, não posso. Então, não me chame para tratar o assunto. Eu tenho que preservar. Paulo deu a informação do problema e também quem foi que informou a ele. Essa transparência neutraliza a maledicência dentro da igreja. Espera lá, meu irmão, você falou? Muito bem. E é assim que o nosso pastor faz, né? Você falou, você assume o que você falou, assumo. Tranquilo, vamos tratar o assunto e assim prossegue. Quando as coisas são trabalhadas dentro de um ambiente de abertura e transparência, o mal é tratado e resolvido sem deixar feridas, mágoas e rancores. E o versículo 13 diz assim: acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós ou fostes porventura batizados em nome de Paulo? O evangelho de Cristo é um evangelho que promove unidade e não dissensões, e não divisões, e não contendas. Infelizmente, muitas igrejas vivem atualmente o drama que a igreja de Corinto vivenciava naqueles tempos, que era o drama da divisão. O apóstolo Paulo, ao tomar a ciência das dificuldades reinantes naquela igreja, ele faz a indagação: acaso Cristo está dividido? E Paulo diz que as divisões na igreja são absurdas, porque elas estão levando os crentes a pensar que Paulo está pregando um Cristo, Apolo está pregando outro Cristo, e Cefas, que é Pedro, está pregando outro Cristo, e há somente um Salvador, há somente um Evangelho. A igreja de Corinto começou a se dividir internamente. E por quê? Porque em vez da igreja influenciar o mundo é que estava influenciando a igreja. E onde há a presença reinante da divisão, onde há a presença reinante dos partidos, há também fortes indícios de que a cruz de Cristo também foi anulada. Vemos atualmente igrejas se dividindo por causa de pessoas que se acham no direito de serem as protagonistas centrais do Evangelho. Vemos grupos criando inimizade nas igrejas por causa de questões tão pequenas para a essencialidade do Evangelho. Uma outra realidade triste é que os membros insatisfeitos muitas vezes têm o pensamento ingênuo de que uma outra igreja seria uma opção melhor. E dessa inquietação, dessa insatisfação, surge o mau hábito comum do troca-troca de igreja. Não, eu vou sair da igreja, porque essa igreja está com muitos problemas, tem muitos problemas,
e eu vou para aquela igreja tal, para aquele ministério tal, e lá não tem problema, então não vá, meu querido, porque se lá não tem problema, vai passar a ter, porque você é o problema. É a famosa unção do macaco, né? Efésios capítulo 2, vamos caminhando. De 14 a 16, Efésios, capítulo 2, Anderson, ministro Anderson. Estou olhando aqui, procurando os com Bíblia. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Amém. Onde está a cruz de Cristo? Essa cruz que promove unidade, essa cruz que derruba a parede da inimizade, criando o vínculo da paz. Onde está? E Paulo afirmou o poder da cruz em nosso meio. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E Filipenses capítulo 3, 17 e 18, só ouça, igreja, se quiser abrir, fica à vontade. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Mas vamos, igreja, para primeira de Paulo aos Coríntios 3, de 1 a 3. Primeira de Paulo aos Coríntios, irmã Nazaré. Primeira de Paulo aos Coríntios, de 1 a 3. Amém. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a criança em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais, e andais segundo o homem? Amém. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Uma segunda realidade que o texto salienta sobre o problema da divisão na igreja de Cristo é a evidência de uma igreja carnal. O apóstolo Paulo denuncia esta questão. A igreja de Corinto tinha vários dons, para não dizer todos, todos os dons em operosidade. Tinha fama de espiritual,
Mas estes irmãos, eles são identificados por Paulo como crianças espirituais e crentes carnais impossibilitados de alimento sólido. Muitas igrejas estão confusas atualmente com a pregação de falsos avivamentos e de doutrinas inovadoras dos nossos dias. A igreja de Corinto tinha conhecimento, mas não tinha amor. Na verdade, era uma igreja infantil e carnal. Em Atos dos Apóstolos, vemos a igreja primitiva cheia da presença do Espírito Santo, vemos a comunhão, a alegria, a singeleza de coração, mas acima de tudo a unidade de propósito e de serviço. Quando as divisões impedem a existência desse ambiente, fica evidente a carnalidade na igreja. E outra importante realidade que precisa ser enfatizada é que a divisão se torna empecilho para o desenvolvimento da obra de Deus. E queremos lembrar que a divisão é uma realidade negativa, enquanto a diversidade de serviços e funções é tremendamente positiva na obra de Deus. Os crentes de Corinto estavam contendendo por líderes que mais lhes agradavam. Quem é que seria o melhor? Quem fez crescer mais a igreja? Paulo, Apolo, Cefas? A carnalidade daqueles irmãos faziam aflorar o sentimento partidarista e impedia que eles vissem a obra como um todo e Paulo, Apolo e Cefas como coparticipantes da obra. E eles estavam dividindo a igreja. E por quê? Porque estavam dando mais importância ao pregador do que à mensagem. E Paulo precisava ensinar a essa igreja que o vaso, o mensageiro é de barro. A importância, a excelência é de Deus. O importante não é o vaso de barro. O importante é o poder, é o conteúdo que está dentro do vaso de barro. E é esse conteúdo, é esse poder, é o poder de Deus. Esse é o conteúdo, é o evangelho. E é esse que deve ser enfatizado, que deve ser ressaltado. E Paulo chega a perguntar para a igreja de Corinto: quem é Paulo? Quem é Apolo? Quem é Cefas? Apenas servos, por meio de quem vocês vieram a crer. O propósito não é enaltecer o pregador, mas o Jesus que o pregador anuncia. Todas as vezes que a igreja comete o pecado do culto à personalidade, dando mais ênfase ao pregador do que à pregação, se conspira contra Jesus, esvazia o evangelho e torna-se um obstáculo para o pecador vir a Cristo. O apóstolo Paulo afirma que há um só fundamento, uma só obra, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E até agora, podemos perceber o prejuízo da divisão da igreja no que concerne ao testemunho da cruz de Cristo, na espiritualidade e no desenvolvimento da obra. Contudo, o maior prejuízo está ligado aos relacionamentos entre irmãos em Cristo. O sentimento partidarista promove rupturas relacionais motivadas por, inimizade. Escute. Como é possível duas pessoas ligadas ao mesmo Deus e serem inimigas? Como é possível isso? A Bíblia diz: andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Como é possível duas pessoas afirmarem viver no amor de Deus e se odiarem? Como é possível isso? E o apóstolo João fala: se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem não vê,
não pode amar a Deus a quem não vê. Como é possível duas pessoas louvarem a Deus se estão em desacordo? Eu louvo a Deus por esse ministério, mas Deus nos livre, né? Já pensou? Uma irmã estiver cantando aqui, o outro tocando ali, em desacordo. Já pensou? Como é possível isso? Jesus afirmou, e eu encerro aqui: se ao trazer a tua oferta ao altar, e ali te lembrares de que teu irmão, não é tu não, de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão, e então voltando, faze a tua oferta. Não está falando aqui simplesmente de você trazer uma oferta no dia de domingo aqui para o Senhor. Quando eu subo no altar, quando você sobe no altar, você está ofertando o que ao Senhor? A sua adoração. Não é isso? Como é que eu vou subir aqui? Ofertar ao Senhor a minha adoração, se eu percebo que a Vitória está chateada comigo, tem algo contra mim. Será que eu não posso retroceder? A pastora Frane já fez esse exemplo aqui, acho que já umas 2 vezes. Será que eu não posso descer? Olha aqui, irmã Vitória, você ficou chateada comigo porque eu disse que eu brinco com ela, eu falo que teu pai é feio, né? E você ficou chateada comigo, irmã Vitória. Me perdoe, irmã Vitória, mas eu não vou dizer mais que ele é feio. Me perdoe, irmã Vitória, em nome de Jesus. E pronto. Não é assim? E eu louvo a Deus porque essa igreja ela é super bem doutrinada no Senhor Jesus. A igreja, como um todo, precisa resgatar a sua identidade de comunidade unida, de um grupo de pessoas irmanados na cruz de Cristo, que trabalham, se motivam mutuamente e se doam ao próximo. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Porque ali, aqui, na congregação, na unidade do corpo de Cristo, na unidade entre os irmãos, é que o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Amém? Que possamos aplaudir o Rei da Glória, ministério.